Não bastou o mensalão, tampouco o petrolão, mesmo depois de uma penca de petistas responder processo, ser condenado até encarar a prisão, inclusive a estrela de 9 dedos, o PT continua com protagonismo em escândalos de corrupção. O que aconteceu no Planalto se estendeu para a planície. Esse novo escândalo, dissecado com detalhes essa semana pela Veja, coloca no centro da roubalheira 2 ministros de Dilma Rousseff, Carlos Gabas e Edinho Silva, atual prefeito de Araraquara, e o governador da Bahia, Rui Costa. A CPI da Covid já recebeu mais de 280 mil páginas de cópias de inquéritos enviados pela Polícia Federal, recolhidos de mais de uma centena de operações que investigam o desvio de recursos públicos destinados ao combate do coronavírus. O mais rumoroso deles, cujos envolvidos são todos do PT, é o da compra de 300 respiradores fantasmas com pagamento antecipado de mais de 48 milhões. Mas só interessa à CPI algo que tenha potencial de incriminar Bolsonaro. Além do desvio de dinheiro e da não entrega dos aparelhos que poderiam salvar milhares de vidas, o escândalo chama a atenção por diversos detalhes escabrosos. O mais estranho deles é a empresa que recebeu a grana, HempCare, especializada em comerciar medicamentos à base de maconha. Os respiradores viriam da China por uma empresa da área de construção. Não era para dar certo. Segundo a Veja, foi a dona da HempCare, Cristiane Prestes Tadeu, que entregou os 2 ex-ministros de Dilma. Na versão dela, Carlos Gabas, que era secretário executivo do Consórcio Nordeste, então sob a presidência do governador da Bahia, Rui Costa, teria ligado para ele se dizendo irmão de alma do prefeito de Araraquara e propôs a negociação. Ela disse que a partir de Edinho o pedido de R$1,5 milhão de propina a ser paga com o dinheiro do consórcio. Para comparação entre os valores, o governo federal pagou o preço unitário de 60 mil, já os comprados pelo Consórcio Nordeste chegaram a 160 mil, mesmo com superfaturamento, os equipamentos jamais chegaram aos hospitais para salvar os nordestinos. Nem nos tempos áureos da grande roubalheira chegou-se a tal desplante. Delações deram conta de que nos grandes contratos da Petrobras desviaram 3% para os partidos. Agora chega a 100%, isto é, o dinheiro é pago e o serviço não é realizado ou o produto da compra não é entregue. E a prática se disseminou como um vírus, chegando à Prefeitura de Fortaleza na gestão de Roberto Cláudio. Aqui o superfaturamento foi às alturas, enquanto a União comprou 60 mil e o consórcio por 160 mil. Roberto Cláudio comprou por 274 mil. O mais doido não é nem o valor, pois a vida não tem preço. No entanto, a ação criminosa não teve repercussão apenas nos cofres públicos. Nesse caso, é legítimo falar em genocídio, pois milhares de pessoas morreram por falta de equipamento. Vital para vencer as greves consequentes da doença, diante de tanto descalabro, a CPI da Covid se faz de morta. Nega-se com afinco a investigar qualquer desses desvios, focando apenas nas ações do governo federal, nos casos em que houve desembolso flutuoso, sem a contrapartida dos equipamentos, total leniência dos membros da CPI, mas ficam a propalar que houve corrupção em contratos federais, sem ter havido desembolso de qualquer quantia. O senador Eduardo Girão bem que tentou, foi dele a autoria do requerimento que ampliou o foco da CPI para esses crimes cometidos por gestores estaduais e municipais. Nas compras federais, nenhum indício de desvio. Nas demais, com recursos enviados pela União, sobram as denúncias e a materialização de crimes. Girão ainda apresentou requerimento para que Gabas fosse chamado a depor, mas o G7 da CPI, Tasso Gereissati, entre eles, blindou o ex-ministro do PT e engavetou o requerimento. Com esse tipo de atitude, fica cada vez mais claro o objetivo da CPI. Nestes 3 primeiros meses, só serviu para o desfile de vaidades e de grosserias contra depoentes, principalmente mulheres. A Veja desta semana escancara o esgoto que a CPI, a todo custo, quer esconder. Luciano Clever é jornalista, acompanha o 7º episódio do Jogo Político com o deputado federal Kim Kataguiri.